nós temos todas as ferramentas necessárias? Alguém tem dúvida sobre isso? Alguém acha que não temos, que falta alguma coisa? Hã? Como é que é, pessoal? Estou achando que vocês não estão com muita certeza não. Vocês estão... Está faltando alguma coisa? Se estiver faltando, vamos anotar aqui que a gente pede aqui hoje. Tudo que nós necessitamos, nós temos. A nossa consciência, nela está todas as leis de Deus. E o que nós precisamos, sobretudo, são das leis de Deus. Porque toda a vida, já falei isso aqui, vou falar de novo. Toda a vida que você se afasta das leis de Deus, o que acontece com você? Vamos lá, Iô. Quando se afasta das leis de Deus, Quando se afasta das leis de Deus, o que acontece com a pessoa? Quando ela se afasta, as leis estão dizendo para você ir para cá, você está indo para lá. O que acontece com você? Yasmin, o que acontece quando se afasta das leis de Deus? Coisas ruins acontecem. Não, não é coisas ruins, vamos falar o correto. O homem se afasta das leis de Deus, o que acontece? Se afasta do bem. Sim, e aí? Se afasta do bem, e aí? Vamos lá. Bora? Adquire mais provas. Você tem as dores, certo? Você vai ter a dor. E quando essa dor vier, você escolhe se essa dor vai ser um sofrimento ou se essa dor vai ser um ensinamento. Se for com resiliência, essa dor ela vai passar. Se for com sofrimento e rebeldia, ela não vai passar. Resiliência, entendimento, correção. Rebeldia, sofrimento e as chamadas trevas exteriores, que se fala tanto aí nas parábolas. As trevas exteriores é o momento em que você se revolta com as leis de Deus. É o momento em que você começa a ter uma dor tão insuportável que nós estamos ainda no setembro amarelo, que é o setembro da... Não, valorização da vida. Essa aí que eu te pegar. Valorização da vida, mas é o correto que ela falou, é porque mudou, porque assim. Por que mudou? Porque a coisa ficou tão séria, que tiveram que mudar o nome. Então botaram valorização da vida. A gente participa de uma casa, Emílio Malé, e eles estão fazendo o mês todo de setembro, palestra sobre valorização da vida, e eu aprendi lá com meus amigos de lá. E aí, meus irmãos, eu vou contar uma história aqui bem rápida. É uma história verídica, não são histórias minhas, é uma história do Chico Xavier, é uma história muito bonita, de uma senhora resiliente, cearense, que teve um filho e desistiu de viver. Então ela perdeu esse filho. Ele tinha uma dor insuportável e ele desistiu de viver. E essa senhora perdeu esse filho. Quando ela perde esse filho, ela tinha um pequeno conhecimento da doutrina e ela conhecia Chico Xavier e sabia onde Chico ficava. O que ela faz? Ela junta dinheiro durante 2 anos para poder ir de ônibus do Ceará para Uberaba pronto. São Leopoldo, pronto, que é Minas Gerais, Uberaba. Então, você veja a dificuldade disso, naquela época. E ela junta dinheiro durante 2 anos e consegue pegar um ônibus e vai para lá e faz uma reserva. Que ela tinha que ir lá, ver o Chico e voltar. Ela chega lá, toda a dificuldade. Quando ela chega, imagine vocês, ela consegue pegar a ficha número 1. Olha que cearense danado. Ela pega a ficha número 1. Ela pega a ficha número 1 e ali o coração dela sossega. Era de madrugada ainda, porque
havia uma dificuldade, eles tinham que entregar essas fichas, tinha muitas pessoas necessitadas, né? Eu estou falando isso porque teve comentários maldosos sobre essas filas, essas pessoas, e a gente sabe que quando há má vontade, o olho é mau, né? Então havia essa necessidade e ela pegou a ficha número 1 e ela ficou lá. Agora eu não me recordo quantas fichas eram entregues, não lembro se eram 30, mais ou menos, era alguma coisa nesse sentido, lembra, Paulinho? Pronto. Enfim, então era entregue essa quantidade de fichas lá. Depois já tinha entregue as fichas, já estava próximo, se aproximando das pessoas entrarem, chegou uma senhora que aparentava ser rica, porque chegou no carro, motorista e tudo, e ela chegou lá desesperada, porque os 2 filhos dela tinham morrido num acidente de automóvel. E ela não ia conseguir ver Chico, essa senhora. Só que essa cearense pegou a ficha dela número 1 e pensou o seguinte: o meu filho desistiu da vida, mas os dela, não, foi um acidente. Aí o que ela fez aí? Ela pegou a lei, ela pegou essa lei que eu estou falando para você, a lei de Deus, e ela aplicou naquele momento. Tem pessoas que falam dessa situação aí como se ela tivesse pesado as dores. Eu acho que não existe esse negócio de você pesar a dor. Eu não posso dizer que a dor dela é maior do que a dela, que a dor dela porque estamos em níveis diferentes, somos seres humanos diferentes, então, mas naquele momento ela aplicou a lei. O que diz a lei? Que nós não devemos desistir da nossa vida. Então ela fez isso e deu a ficha para essa senhora e foi para o hotel já se preparar para voltar para o Ceará. Quando ela estava lá, uma pessoa foi até ela e disse para ela: Chico quer falar com a senhora. Aí ela disse: não, está vendo algum engano, porque eu peguei a ficha, mas eu desisti, não tenho ficha nenhuma mais. Eu falei assim: não, Chico quer falar com a senhora. Diante, e veja bem, hein? Haviam passado 2 anos e esse rapaz, como ele tinha infringido a lei de Deus, não teria como fazer essa comunicação. Porque aqueles que desistem é um processo muito doloroso e demorado. Lógico, existe, cada qual tem o seu merecimento. Mas naquele momento, o que proporcionou Chico conseguir trazer a mensagem foi o ato que ela teve com relação àquela senhora. O ato de grandeza. Que ali, naquele ato ali, ela professou a verdadeira missão do Espírito, que é, mesmo na dor, se compadecer da dor do próximo. Se você professa uma religião, se você segue a Cristo, você não pode seguir só nos bons momentos. Foi dito isso, não foi dito? No exórdio? Então, mesmo no momento da dor, ela conseguiu enxergar a dor da outra e aplicou a lei para si. Ela aplicou a lei em si. E aí foi feito, foi permitido, o Espírito Superior, vendo aquele gesto, permitiu, e ela conseguiu falar com esse filho. E ela conseguiu ver que esse filho ali, ela tinha dúvidas, mas ela mesmo com dúvidas, alguma coisa dentro dela dizia que poderia mudar essa realidade desse filho. Porque dos relatos que eu vejo, todos que eu li até hoje, a maioria esmagadora são dos gestos das mães com seus filhos, que elas conseguem, não é quebrar as leis, que ninguém consegue quebrar as leis de Deus, mas elas conseguem, dentro da lei, ter a benesse para os seus filhos. Então vocês vejam a importância que é as mães, tanto que tem até um relato até interessante de Chico, que Chico diz que a oração de uma mãe é capaz de arrombar as portas do céu. Ele usa uma linguagem bem simples,
E ele fala sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, falando hoje aqui especificamente, é que nós temos todas as condições. Nós temos todas as condições. Mesmo que exista uma lei e que é de amor e justiça. Certo? Mesmo que exista essa lei que é de amor e justiça, que muitas das vezes, para alguns que se afastam dela, ela se parece dolorosa, mas nós temos todas as condições de estarmos dentro dessa lei, que é de amor e justiça. Então, meus irmãos, vamos adiante. No início ali eu não falei, mas essa questão em que se fala dos dois mundos, nós temos duas situações. Temos a primeira, que eu falei, que é do espiritismo antes e depois, e nós temos também, mais à frente, a visão que se tinha, a visão do europeu, que era o continente europeu, asiático e africano, e do outro lado, quando se descobre o continente americano, por Cristóvão Colombo, aí passam-se dois mundos. Porque ele faz uma citação aqui, só para a gente entender como se fala. O primeiro se fala de mundos mais com relação ao espiritismo. O mundo antigo seria sem o advento do espiritismo, sem a codificação. Na frente se fala que chega a todo o globo, né, os dois mundos do globo, aí já está falando de uma questão geográfica, que aí é, primeiro, europeu, asiático e africano, era o que se tinha conhecido, e depois Cristóvão Colombo descobre o continente americano. Tá? Só para se vocês fizerem essa leitura desse capítulo, vocês vão saber o que eu estou falando. Então, eu passei, aqui eu estou tentando correr com o tempo aqui, mas vamos lá. Nós estamos, cadê minha anotação? Nós estamos falando do capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora. E essa mensagem do Tadi Erasto é no item 4, que é a missão dos espíritos. Tá? Eu fui correndo, acabei não falando, é só para vocês saberem. Então vamos adiante para a gente. E acontece uma coisa muito séria, que é o seguinte: quando você for divulgar essa mensagem, vão ter aqueles que vão retrucar, ou até vão debochar de você, ou até vão pedir provas. Vão ter esses aí. Mas esses aí não são aqueles que vão... Porque assim, não tem pessoas que quando você fala de alguma coisa, né, como Santo Tomé, né, que ela quer vir para quê? Existem essas pessoas em todos os lugares. Isso não faz dela melhor nem pior do que ninguém. Porém, quando você encontra esse tipo de situação dentro da sua própria família, você se sente até desestimulado para fazer um culto lá. Eu estava vendo um relato de uma senhora que ela estava falando, nesse capítulo aqui, que você faz perguntas e respostas, ela estava perguntando o que ela fazia, porque ela se encontrava desanimada para fazer o culto no lar dentro de casa, que o culto no lar também é uma divulgação, tá, gente? O culto no lar também é uma divulgação. E ela estava desanimada porque ela sofria resistência, questionamentos, queriam provas do que ela estava falando. Então, isso vai acontecer. Dona Ivone Pereira, ela teve um momento da vida dela que ela pensou em desistir. Ela já vinha com várias encarnações como suicida. Eu não queria falar a palavra, acabei falando. É a força do hábito. Ela já vinha várias encarnações desistindo das vidas. Olha, vou dizer agora, se você é uma pessoa que começa alguma coisa e no meio do caminho você desiste, se você não professa aquilo que você quer na sua vida, se você não coloca aquilo como primeiro plano, você tem um indício sério a ser avaliado por você mesmo. E se você não encontrar resposta, existe o auxílio médico, né? E existe a doutrina. Por quê? Porque uma pessoa que comumente
desiste dos seus projetos. Ela nem sabe por que ela desiste. E ela desiste e é invadida por um sentimento de angústia, de agonia, que uma hora ela não quer desistir, mas ela desiste. Isso aconteceu com Dona Ivone. Mesmo com toda a obra, com toda a importância que ela teve, com tudo que ela trouxe, ela passou por um momento assim, porque ela vinha várias vidas como desistente. Está dando para entender isso, gente? Ela vinha, você entendeu? Você lá no fundo lá, que balançou a cabeça ali, meu. Lá no fundo lá. Você entendeu? Qual é o seu nome? Eita. Dois nomes assim é porque... Quando fala que é dois nomes assim é porque é danado. Então, essa desistência é de se acender aquela luzinha amarela. Porque não é comum que a gente se empenhe tanto num projeto e no meio do projeto a gente desista dele. Está dando para compreender isso? Isso é importante da gente falar. Vamos adiante. E aquilo que a gente pede, aquele bem que a gente pede com todo boa noite, aquele bem que a gente pede com toda a força, que a gente se sente preparado e aquele bem não acontece, vamos pensar aqui. Deus é inteligência suprema. Porém, vamos pensar na matemática. Para o bem acontecer, esse bem ele tem que ser do começo ao fim. Esse bem, para acontecer a você, ele não pode prejudicar ninguém. Ele começa lá atrás e ele tem que ir até o final sem prejudicar ninguém. Porque se ele prejudicar alguém, aquilo que você está pedindo como bem, se prejudicar alguém, não é bem. Por isso que o mal, a gente diz assim, o mal, por isso o mal é rápido. Ele acontece porque ele não tem compromisso com nada. O bem, não. E o mal pertence às atitudes humanas. Ok? Deu para entender isso? O mal pertence às atitudes humanas. O bem está dentro das leis de Deus. Então, para ele acontecer, por uma ordem matemática, que tem que passar por várias pessoas, ele não acontece imediatamente. Ele demora um pouco. Por isso que da outra vez eu disse para vocês que as melhoras que nós temos, ela não é da noite para o dia. Se acontecer uma melhora da noite para o dia, saiu daqui, veio aqui hoje, está cheio de problema. Amanhã, nossa, estou ótimo, estou maravilhoso, vou fazer minha viagem, vou fazer isso. Calma. Isso pode ser uma peça. Só está rindo? É ela que está rindo? Isso pode ser você mesmo, a sua mente pregando uma peça em você. Porque você está num momento tão difícil que qualquer coisinha você se agarra sem nem questionar no que você está se agarrando. E olha que eu disse lá atrás que primeiramente começou com o cérebro, né? Começou com a ciência, a filosofia, com a razão. Então, essas mudanças, essas coisas, elas não acontecem assim. E a maturidade emocional, a maturidade espiritual, ela demora. Se uma pessoa disser assim, nossa, eu já estou no auge da minha maturidade emocional, pode voltar para o consultório. Não está. É um processo lento, é um desafio. Porque senão, nós veríamos todos os nossos irmãos como quê? Como fracos. E não é. O sofrimento que um irmão tem no momento de uma prova é um sofrimento que muitas das vezes ele quer vencer aquele sofrimento, mas ele não consegue força. Então, a nossa função é justamente isso, é levar essa palavra, pregar no bom sentido. Esse pregar é despertar as mentes, é fazer com que esse pensamento entre na mente do próximo. Está dando para entender isso, pessoal?
Bom, então para finalizar, e a hora certa já está aqui do meu lado, tinha muita coisa para falar, mas não deu. Mas para finalizar, eu quero dizer para vocês que vocês estão no lugar correto. Caso vocês queiram voltar sexta-feira que vem, volte, nós estaremos aqui aguardando vocês. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela atenção, pelo respeito, e lembrar novamente que o tratamento começa desde a prece, desde que entrou ali. Aí vem a prece de abertura, aí vem o exórdio, aí vem a palestra e vai continuando. Vamos manter o nosso pensamento, manter essa energia, que vai dar tudo certo, e pode sorrir que não paga mais caro, ok? Muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe.